Já são mais de 32 horas. Quanto tempo já de debates lá em Brasília? 33 horas de debates, essa discussão sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu vou direto até o Congresso com o nosso Edu Ribeiro, que está acompanhando desde ontem de manhã e pode nos passar agora as últimas informações desse importante caso aqui do Brasil. Oi, Edu. Boa noite. Boa noite, Bart. Boa noite a todos que acompanham Cidade Alerta. Essa é uma sessão, como dizem os parlamentares, de turno único, que só acaba quando o último partido fala. O critério utilizado foi da maior para a menor bancada, começou com PMDB, PT, PSDB e está sendo encerrado, enfim, agora mais de 30 horas depois de ter começado. Começou ontem, 5 minutos faltando para as 9 horas da manhã. Nós já estávamos aqui ao vivo pela Rede Record com a fala do PMB. Nesse momento, o único parlamentar da bancada do PMB fala e ele tem agora mais 16 minutos para falar, inclusive. Encerrada essa sessão, que é a sessão em que os partidos políticos ganharam 1 hora cada para justificar seu voto, encaminhar o voto da bancada, e esse tempo foi dividido entre até 5 parlamentares, vai começar uma outra sessão, aquela que deveria ter começado às 11 horas da manhã de hoje, dedicada aos próprios deputados federais, para que eles falem em nome de seus mandatos. Foram 249 que se inscreveram, essa inscrição terminou ontem às 11 horas da manhã, mas houve um acordo costurado durante a tarde de hoje, e o Jornal da Record havia anunciado isso ontem, antecipado isso ontem, que esse acordo tentaria abreviar os discursos, diminuir os tempos, justamente com vistas a tentar não adiar o início da votação previsto para as 2 horas da tarde de amanhã. A votação do pedido que autoriza a abertura do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Este acordo foi, inclusive, assinado por PPS, PSDB, PSB, PSD, PTB, Democratas, PSL, várias siglas, portanto, se comprometeram a, primeiro, seus líderes não vão interromper discursos, não vão usar tempo de liderança. Segundo, 60 parlamentares inscritos para falar, e cada um falaria por 3 minutos, eles deixam de falar porque já discursaram nessa sessão quase sem fim, que começou ontem e está terminando nos próximos minutos. Com isso, nós economizaríamos 3 horas de debates. É importante dizer que, ainda assim, haverá debate entre os parlamentares, uma sessão que vai entrar à madrugada, mas não tão longe quanto se previa inicialmente. Como é que deve funcionar isso? Fala um deputado a favor do impeachment, depois fala um deputado contra o afastamento da presidente Dilma, cada um deles tem 3 minutos. Se ainda assim houver a necessidade de interromper debates, abreviar discursos, a cada 3 falas a favor e contra, é possível entrar com um requerimento na mesa diretora da Câmara, tentando encerrar esse discurso. Para isso, o requerimento precisa ser aprovado por 257 parlamentares. Ou então, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a quem o regimento interno da Casa dá bastante poder, poderia costurar um acordo entre lideranças. O fato é que interessa ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e interessa aos partidos a favor do impeachment que o horário da votação às 2 horas da tarde de amanhã seja mantido, e é isso que estamos assistindo até aqui. É cada vez menor, Bate, a preocupação de que a votação de amanhã seja atrasada. Tá certo, então, Edu. Daqui a pouco a gente volta a falar aí de Brasília, porque nos próximos minutos essa primeira fase deve terminar e você nos conta quais os próximos passos já para esse importante episódio aí da nossa política no país. Volte já, Brasil. Acabou há pouco a primeira fase de discussão do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Essas são imagens ao vivo direto do Congresso em Brasília. A nova fase, a segunda fase começa com 8 horas de atraso. A primeira durou 34 horas, hein? Foram mais de 200 deputados, 200 parlamentares discursando. Agora, o clima alterna em momentos de tranquilidade, com momentos de tensão. Daqui a pouco, o nosso Edu Ribeiro, direto de Brasília, vai trazer novas informações, porque, repito, acaba de começar com 8 horas de atraso, a segunda fase que era para ter iniciado às 11 horas da manhã de hoje. Portanto, são 7 e 8 no horário de Brasília, vai começando com 8 horas de atraso. Eu tenho informações em primeira mão, mas depois do intervalo. Me aguarde, Brasil, é rápido. Olha, atenção, começa a nova fase, a segunda fase de discussões do impeachment em Brasília. Nós vamos direto porque o clima está quente por lá. O nosso Edu Ribeiro acompanha tudo de perto. Pois não, Edu?
Bate, depois de mais de 30 horas de discussões entre os deputados federais em nome de seus partidos políticos, as 25 siglas que têm representatividade aqui na Câmara dos Deputados, começou enfim a sessão com as falas individuais dos mais de 240 parlamentares inscritos para dar suas explicações, suas justificativas de voto, antecipando-se, portanto, a votação marcada para amanhã às 2 horas da tarde, quando a Câmara dos Deputados dirá ao Brasil se autoriza ou não o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Isso não servirá de obrigação ao Senado Federal de maneira alguma. Se a Câmara dos Deputados, com 2/3, com maioria qualificada, com 342 votos, aprovar o andamento do processo de impeachment, o Senado ainda poderá barrá-lo ou então dar sequência a ele. Somente se o Senado der sequência é que a presidente Dilma seria afastada do cargo por até 180 dias. Como você bem disse, começou, portanto, a fase de debates. Nesse instante, quem fala, vamos dar uma passeada aqui pelo plenário da Câmara, é a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. Cada parlamentar tem cerca de 3 minutos para falar. Fala um parlamentar a favor do impeachment e depois fala um deputado contra o impeachment, que é o caso da deputada Jo Moraes. O que chama atenção nesse momento é que o quórum, a presença aqui na Câmara dos Deputados nesse sábado é bastante alta, são 473 deputados nesse momento aqui, e esse é um julgamento com base legal, jurídica, mas também é um debate extremamente político, politizado. Os deputados pouco falam, na verdade, das duas acusações técnicas feitas contra a presidente Dilma Rousseff. São elas, vocês se lembram, as pedaladas fiscais e também a abertura de gastos sem a autorização do Congresso Nacional. Isso, inclusive, uma parcela pequena da população consegue entender. Mesmo os deputados têm alguma dificuldade de se explicar a respeito desses dois temas. É comum você ouvir os parlamentares, mesmo agora, Bate, nesse início de uma nova etapa de discussão, falando sobre corrupção, falando sobre a Operação Lava Jato, temas que não serão apreciados na votação de amanhã, não devem ser levados em conta pelos parlamentares de maneira restrita. Entretanto, muitos deputados federais votam não em função desses dois argumentos, mas votam em função do que pensam do governo e do que esperam de um próximo governo, um eventual governo Michel Temer. Temer, que inclusive deixou São Paulo hoje, voltou para Brasília, diante de números que recuaram a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ou seja, nesse momento você tem dois grandes QGs aqui para os dois lados. O Palácio da Alvorada, onde fica a presidente Dilma Rousseff, recebendo parlamentares a todo instante, tentando aumentar o número de votos necessários para arquivar o pedido de impeachment amanhã. Ela precisa de um número menor do que aqueles que querem aprovação, ela precisa de 172 votos, e o outro QG fica a menos de 700 metros. Imagine essa cena, Bate. A menos de 700 metros de distância estão Dilma e Temer, os dois discutindo, tentando convencer deputados para a votação que começa amanhã às 2 horas da tarde. Ou seja, o que nós conseguimos ver aqui no plenário talvez seja a parcela menos importante do que acontece nesse momento e pode definir o futuro do governo Dilma Rousseff. Luiz Bate. Dúvida nenhuma, é a corrida final atrás dos votos. Daqui a pouco eu volto com você, Edu, ainda nessa edição do Cidade Alerta, com outras informações. Portanto, você que está chegando agora aqui na Record, começou essa nova fase. Daqui a pouco o nosso brilhante Eduardo Ribeiro vai nos atualizar com as novas informações. 43, vamos voltar a Brasília com imagens ao vivo. Continua a discussão sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A primeira fase, que acabou um pouco antes das 7 horas da noite. Agora acontece a nova fase, que deve virar à noite. Na primeira, mais de 200 deputados falaram aí pelos partidos em 34 horas de sessão. No total, foram 204 deputados discursando. A partir de agora, no Jornal da Record Especial, você vai ter a cobertura completa, dessa nova fase, dos desdobramentos e também da votação, que é esperada para amanhã às 2 horas da tarde, muito embora esteja com atraso grande. Vem pra